Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Angélica Paz. Se você é novo por aqui, já vai deixando o seu like, ativando as notificações e também se inscrevendo no canal, para que você possa ficar por dentro dos demais conteúdos, bem como valorizar todo o trabalho que temos por aqui. Então, se você entrou nesse vídeo é porque certamente você tem interesse em cursar Engenharia Química ou saber mais sobre a área, mesmo não querendo atuar, mas também você pode estar estudando, começando agora a graduação em Engenharia Química. Bom, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês toda a minha vivência, no sentido de falar sobre a minha experiência e a minha perspectiva em relação ao curso. Então, vamos para o conteúdo de hoje. Primeiro, você pode ir nesse momento, dar uma pausa, ir lá no Google e pesquisar Engenharia Química. O que é Engenharia Química? Então, você pode encontrar diversas definições. Então, foca aqui no vídeo. Depois você faz a pesquisa. Diversas definições do que é Engenharia Química. Mas eu, particularmente, gosto de resumir em 3 palavras um acróstico MTP, onde M significa matéria-prima, T significa transformação e P, produto. Então, a engenharia química é a engenharia responsável por pegar uma matéria-prima bruta, sem valor agregado, transformar essa matéria-prima através de processos físico-químicos e químicos, que na indústria química nós chamamos esses processos de operações unitárias, quando nós temos apenas operações físicas, como, por exemplo, mistura, envase, homogeneização. Ou nós temos também processos químicos. E essas transformações na indústria química acontecem através de processos físicos, que chamamos de operações unitárias, ou por meio de processos químicos. Então, nós temos diversos exemplos de operações na indústria, como a destilação, a cristalização, a filtração, a mistura, a homogeneização, onde todo esse processo, esses procedimentos faz com que essa matéria-prima bruta seja transformada num produto final, o peso de produto, que é justamente um produto de alto valor agregado para a sociedade, que está, por exemplo, bem presente no nosso dia a dia. Se você está, por exemplo, assistindo do seu celular ou até do seu computador, essa tela de vidro teve a mão de um engenheiro químico por trás, controlando todo esse processo da transformação da sílica, que é a principal matéria-prima da areia, até chegar em um vidro. Mas vamos lá. Entendendo um pouco do que a engenharia química faz, é importante também mencionar que a possibilidade de atuação é muito diversa. Então, esses foram um dos principais pilares que me fizeram querer cursar engenharia química. Então, lá em 2013, que foi quando eu concluí o ensino médio, nossa, há cerca de 10 anos atrás, eu tinha uma expectativa de cursar engenharia de petróleo, justamente porque eu me apaixonei pela parte do fracionamento do petróleo, toda aquela parte da destilação fracionada que a gente vê no 3º ano do ensino médio. Só que ao pesquisar mais sobre o curso, eu verifiquei que não tinha no meu estado, então eu tinha que me mudar. Então, por questões de condições e sair de casa muito nova, e mesmo assim, prestar um vestibular sem saber, então ter todo o trâmite de se mudar sem realmente ter certeza de passar ou não. Mas em resumo da história, eu busquei outras possibilidades e foi quando eu me deparei com a engenharia química, que possui um pilar que é a possibilidade de você também atuar na indústria petrolífera. E essa questão da versatilidade da área, você poder atuar nas mais diversas indústrias, então, há alguns exemplos: têxtil, tintas, farmacêutica, no setor da agricultura, a parte da produção de fertilizantes, no setor de cosméticos, no setor de saneantes, enfim, é uma possibilidade muito ampla de atuação. Então, inicialmente, os meus motivos que fizeram com que eu quisesse cursar engenharia química foi compreender muitas coisas à nossa volta, como as coisas são feitas. Eu parava, eu ficava observando e tentando compreender. E na engenharia química eu vi que eu poderia ter muitas respostas para essas minhas indagações. Uma outra coisa
foi esse ponto de versatilidade de atuação. Então, tendo uma visão geral, né, da área, então foi quando eu cursei Engenharia Química. Ao entrarmos no curso de Engenharia Química, o que está a nos esperar? Primeiramente, você tem um ciclo básico, onde você vai ter as disciplinas mais básicas de toda e qualquer engenharia. Então, não é porque o curso se chama Engenharia Química que você vai ter apenas disciplinas de Química. Quem pensa isso está muito enganado. Então, até o terceiro, quarto ano do curso de Engenharia Química, algumas disciplinas que eu tive foram, por exemplo, cálculos, então cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, física 1, 2, 3, geometria analítica, álgebra linear, computação, temos também a parte de desenho técnico, a parte de física experimental, a parte de estatística e, claro, também muitas disciplinas de química. Foram Química Geral 1, Química Geral 2, Química Orgânica A. Tivemos também a parte de Química Experimental, então aquelas primeiras aulas de laboratório que a gente vê no curso técnico em Química. Para quem não cursou técnico em Química, você também vai ter essa visão geral se fazer apenas Engenharia Química. Porém, não é algo tão aprofundado como o técnico em Química. Então, ter feito o técnico em Química antes de iniciar a graduação de Engenharia Química me possibilitou ter maior facilidade nessas disciplinas de Química Experimental e também ter uma maior facilidade nas disciplinas mais básicas da Química, como a Química Geral. Uma vez que eu compartilhei com vocês o motivo pelo qual eu escolhi Engenharia Química, um pouco do que a gente vê no início do curso, eu acho muito importante destacar aqui quais foram as disciplinas que eu achei mais importante do curso, porque são disciplinas que são os pilares da Engenharia Química e que não necessariamente tem Química no meio. Confesso que eu esperava ter mais Química durante o curso de Engenharia Química, porque o nome me engana, você pensa que tem muita Química, porém você passa a ter uma percepção que a Química é muito mais do que solução colorida ou análise no laboratório. Então a Química é a gente pegar um conceito que a gente estuda, por exemplo, termodinâmica, e ver isso de forma global dentro de um processo e ver isso em uma escala maior dentro de um processo químico. Então, a gente consegue ter essa visão de aquelas teorias que estamos estudando ali, que muitas vezes não tem solução colorida, não tem algo prático no laboratório, numa vidraria, mas que é importante para você compreender o que acontece no chão de uma fábrica, por exemplo. Mas vamos lá. Dentre algumas disciplinas eu destaco termodinâmica, que é o estudo justamente do calor. Então, é muito importante para um engenheiro químico compreender as leis da termodinâmica, a parte de transferência de calor, porque existem muitas operações unitárias na indústria que o principal parâmetro é a temperatura. Então, você compreender a influência da temperatura, a questão da mecânica dos fluidos. Outra disciplina muito importante é a parte de transporte em operações unitárias como homogeneização, como envase, onde tem tudo que tiver transporte de fluido. Então, os conceitos da mecânica do fluido são fundamentais. Então, termodinâmica, mecânica dos fluidos, claro, operações unitárias. Outra disciplina fundamental do curso de Engenharia Química que eu considerei é a parte de cinética. A parte de cinética química. A gente tem heterogênea e homogênea. E não é bem sugestivo, né? Porque depende das reações, se são reações ali com matérias-primas, né? Que vão formar uma mistura heterogênea ou homogênea. Mas a parte da cinética é fundamental, a parte dos reatores que estudamos, para entender e para compreender a parte das taxas das reações, as velocidades das reações. A gente vê reação de primeira ordem, segunda ordem, questão de tempo de residência, volume morto de um reator. Então, assim, compreender qual o melhor reator para um tipo de reação. Então, enfim, essa parte de cinética é fundamental para o curso, para o engenheiro químico. E outro pilar
importantíssimo é a parte de controle de processos. A gente vê lá da Revolução Industrial, Indústria 1.0, 2.0, 3.0 e hoje estamos vivenciando, pelo menos até por onde eu parei para ler, Indústria 4.0 e foi um pouco dessa vivência que a disciplina de controle de processos forneceu. Então, a gente compreender a parte de malhas de controle, a parte de controladores que são utilizados nos processos, porque muitas vezes os parâmetros não são medidos manualmente. Nós temos a parte de sensores, a questão instrumental, então fundamental. E, por fim, um pilar do curso da Engenharia Química que está envolvido com duas disciplinas, que foram Processos Químicos 1 e Processos Químicos 2, que é fundamental para o profissional compreender os diversos processos químicos das mais variadas indústrias que temos aqui no Brasil e no mundo. Então, compreender o processo produtivo de gesso, compreender o processo produtivo de cimento, das tintas, porque cada processo ele é único. Por mais que a visão global do engenheiro químico seja suficiente para compreender um processo químico, cada um vai ter a sua particularidade. Então, é importante ter uma noção dos mais comuns processos químicos industriais. Então, após falar um pouco com você sobre essa questão das disciplinas, uma outra coisa que eu considero muito importante é a parte dos desafios durante o curso, que foram muitos. Então, assim, é um curso difícil, não por mero, porque você fez engenharia química, é um curso difícil. Existem pessoas que falam, o curso de engenharia A ou B é o mais difícil, mas eu acho que depende muito da instituição e também do próprio aluno. Então, ele que tem a maior propriedade para dizer o que ele achou ou não difícil do curso. Então, dois motivos que faz eu pensar que o curso de Engenharia Química é difícil, né? Pela minha vivência, pela minha experiência, estando recém-formada. Primeira questão é a complexidade das disciplinas, porque a gente tem disciplinas, a gente sai de uma área básica de cálculo física, o que é comum a todas as engenharias, a grande divergência das disciplinas que temos no mesmo período. Então, a gente tem disciplinas voltadas para a parte de humanas, digamos, administração, sociologia, e também a gente tem disciplinas de cinética, essas disciplinas mais específicas do curso. Ao mesmo tempo, a gente tem disciplinas de desenho técnico, desenho de máquinas, de resistência dos materiais, de mecânica geral, que quando a gente cursa, a gente pensa, peraí, eu estou no curso de engenharia civil ou no curso de engenharia química? E muitas vezes fazer a relação dessas disciplinas, que não são tão específicas do curso, com o nosso curso, com a engenharia química, se torna bem complicado. Então, resistência de materiais, mecânica geral, onde que eu vou utilizar isso? E muitas vezes, essa percepção vai depender da área de atuação, que é outra coisa que eu quero falar com vocês também ainda nesse vídeo. Fica até o final. Dificuldade, muitas vezes, de relacionar elas com a sua área. Nós temos também a carga horária. Então, eu cursei Engenharia Química na UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, que quem já passou por lá é um curso integral. Então, o curso de engenharia é integral. E principalmente para quem mora distante do campus, então tem toda a questão de deslocamento, então você já chega muitas vezes exausto na universidade, então para passar o dia inteiro. No primeiro semestre era apenas um turno, mas a partir do segundo passou a ser tarde, noite, manhã, enfim, muitas vezes você saía de manhã de casa, só retornava à tarde e da noite, porque realmente a gente tinha aula nos 3 períodos. Então, somado a isso, essa questão da rotina do curso ser integral, isso faz com que o curso seja bem mais difícil de você acompanhar, porque muito mais carga horária do que um curso de engenharia que só tem aula em um turno. Somado a isso, a possibilidade de você envolver-se com outros projetos da faculdade, que por ser integral, deixa um pouco a desejar nesse sentido. Então, questão de projetos de extensão, monitorias, pesquisas científicas e diversos outros programas de entretenimento, como por exemplo a parte musical, de teatro. Então eu conseguia dar uns dribles e ainda consegui participar de empresa júnior, participar do teatro do curso de música da universidade, do teatro não, do coral musical. Consegui participar também de 2 projetos de extensão.
A questão da iniciação científica ainda comecei, mas devido à pandemia, depois não consegui continuar com o projeto, e depois eu perdi o contato do professor. Enfim, como eu não tinha a perspectiva de seguir carreira acadêmica, e não tenho até o presente momento, foi algo que eu não me preocupei tanto, sem contar também das exigências. São muitos requisitos que são cobrados, e a gente de engenharia, a gente tem uma carga horária muito grande de aulas, e a gente precisa, somado a isso, ter a nossa carga horária de estudo individual, porque a gente vai para a sala de aula para assistir, para compreender, mas o estudar mesmo é com a bunda na cadeira e fazendo muito exercício. Então, além dessa perspectiva do curso, uma coisa que eu gostaria de falar antes de terminar o vídeo é sobre a perspectiva de carreira na engenharia química. É um curso que te apresenta uma versatilidade muito grande de atuação. Então, eu comentei um pouquinho sobre as diversos tipos de indústrias que você pode atuar, mas dentro de uma indústria, o campo de atuação de um engenheiro químico também é vasto. Então, ele pode atuar na parte do chão de fábrica, que é como costumo chamar aquele profissional da engenharia química que atua realmente no controle do processo, no monitoramento dos parâmetros, mas também nós temos engenheiros químicos que atuam na parte de manutenção, não está tanto ligado à parte de processos em si, de processamento. Temos também a parte de gestão da qualidade, uma parte mais de auditoria, de busca de melhorias de processo. Outro ponto, a parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, mesmo sendo numa indústria química, o campo de atuação é versátil. Sem contar as outras possibilidades, como empreender na área, consultoria e a parte de docência, né, por exemplo. Então, é uma área muito versátil. E isso foi um ponto que eu percebi durante o curso, né? A gente consegue ter uma visão a partir da participação em eventos da área. Então, fica a dica, participe de semanas, de workshops da engenharia química que diversas instituições de ensino oferecem. E uma coisa que deixou a desejar, no meu ponto de vista, é a questão de visitas de campo. A gente não tem muitas visitas de campo logo no início do ciclo específico do curso. Apenas lá no finalzinho, especificamente na disciplina chamada Materiais de Construção da Indústria Química. Só essa disciplina ofereceu 6 visitas de campo aos discentes. E eu consegui ter uma experiência de realmente visitar diversos processos a partir do meu estágio. Só que o curso ele deveria proporcionar isso. Então, existe ainda essa necessidade de uma aproximação entre o mercado e a academia. E muitos professores realmente estão tendo essa virada de chave mental e buscando, porque existem muitas indústrias que oferecem esse tipo de contato para que os alunos possam visitar as indústrias, os processos e ali tirar suas dúvidas e principalmente fazer correlações e sentir na prática como é a engenharia química. Então, espero que você tenha sentido um pouco a partir dessa minha experiência, dessa minha vivência. Claro que não fica limitado a esse vídeo, eu vou trazer muitos outros conteúdos sobre as disciplinas de forma mais específica, trazer conteúdo técnico, trazer conteúdo que possa ser aplicado, dicas de carreira. E hoje, eu, recém-formada, menos de um mês, se caso você esteja assistindo esse vídeo ainda, em 2023, durante o restante desse ano eu pretendo parar um pouco, rever pontos que eu preciso melhorar até em relação ao curso da engenharia química, porque a gente não vai conseguir aprender tudo, então eu pretendo parar um momento para revisar alguns conteúdos fundamentais, como alguns desses que eu mencionei aqui nesse vídeo, e realmente buscar uma especialização, porque eu pretendo sim seguir na área. Então teremos muito conteúdo sobre a engenharia química, sobre o profissional e a área química aqui no perfil. E muito importante também, me acompanhe no perfil do Instagram, a link está aqui na bio, está aqui no meu canal, onde também eu compartilho de forma mais rotineira, um pouco mais do curso, da minha rotina e dos outros tópicos que temos por aqui, como gestão do tempo e produtividade, como leitura e muitos outros que estão relacionados ao âmbito do conhecimento. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like e também de ativar as notificações. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.